filme e 2 séries sobre um esporte maravilhoso chamado basquetebol. Que bom que você está aqui no canal. Se não é inscrito, aproveite, se inscreva, tecle o sininho. Toda quarta-feira tem vídeo novo, aí você é informado. Gostou do vídeo? Dê um like, assim o YouTube programa mais e o canal cresce. Pessoal, hoje eu vou falar de três filmes. Na verdade é um filme e 2 séries que falam de um esporte que eu adoro. Eu quando fui moleque, assim, quando eu era pequeno, eu cresci muito rápido. Eu adorava jogar basquetebol. Adorava. E na minha época, molequinho, a gente falava sobre os grandes jogadores de basquete. Aqui no Brasil, nós tínhamos gente muito boa. Assisti muito jogo com o Mosquito, Vlamir Marques, o Biratã, um pivô fantástico. Vi o Oscar jogar ainda moleque, depois maior de idade. Vi um monte de gente boa. E eu era fã dessa turma. Quando eu podia, eu ia assistir. Aparecia aqui no Brasil os Globetrotters, Harlem Globetrotters, vinham fazer show no Ibirapuera, que é um ginásio aqui da cidade de São Paulo. Eu ia lá assistir o show deles, eu me encantava. E na escola eu treinava e jogava no time da escola. Participei de muitos campeonatos. Então o sonho era o basquete. Eu queria crescer, eu queria ficar grandão. Só que aos 15 anos eu atingi meu pico e ficou. Eu era grande de início e depois fui parando e parei de crescer. Tenho 1,77 m e olhe lá, e isso para o basquete é muito baixo, mas enfim, sempre curti muito. E na televisão, houve uma época em que um canal antigo, chamado TV Tupi, Canal 4, apresentava aos domingos gravações de jogos de basquetebol da NBA. NBA é o campeonato americano de basquetebol profissional. Os jogadores da NBA, do basquete profissional americano, a gente não conhecia porque eles não participavam de Olimpíada. Eles eram profissionais. Na época, na Olimpíada, só iam os jogadores ainda amadores que não tinham se profissionalizado. No Brasil ia todo mundo, porque não tinha gente suficiente para formar time. Então, não importa que o pessoal ganhasse dinheiro, ia participar. E aí, essa história mudou depois que os Estados Unidos tomaram baile aí numa disputa mundial e resolveram, numa Olimpíada, e resolveram mandar o seu time de profissionais. E aí foi o time dos sonhos que ficou famoso. Era um time com só fera jogando. Ganharam todos os jogos com um saldo de cestas muito grande. Bom, o que importa é o seguinte, eu adorava e eu não tinha onde assistir, porque eu não ia viajar para os Estados Unidos para ver os jogos, não tinha grana. E não tinha televisão como tem hoje, passando direto, TV a cabo, streaming, não tinha nada disso. E aí eu fiquei nas saudades, até que começou essa revolução na área da comunicação, surgiram os canais a cabo. Hoje a gente assiste direto às finais, a NBA pode acompanhar todos os jogos, eu acompanho, que eu gosto muito, viro a madrugada aí vendo o jogo. E recentemente eu pude assistir 3 eventos relacionados ao basquete e que estão à disposição nos serviços de streaming. Então, você que não pôde curtir tudo isso, se tiver curiosidade em conhecer, em ver os grandes do basquete, fica aqui uma dica. Primeira dica, documentário Kareem, Minoria de Um, Kareem Abdul-Jabbar. Esse camarada foi pivô dos Lakers. Pra vocês terem uma ideia, com 12 anos já tinha 2 metros e lá vai. Ele era um gigante. Ele cresceu muito rápido, ficou com 2,15 metros mais ou menos, magro e com uma agilidade,
com uma competência para jogar basquete que era encantadora. E ele acabou se destacando, e neste filme, Karim, Minoria de Um, a gente fica conhecendo mais a história desse grande jogador do passado. É um documentário, então não é ficção. A gente vai ver cenas de jogos que estão em arquivo. Você vê o depoimento dele hoje, já mais velhinho, falando das suas experiências, falando da sua vida no mundo do basquete. O nome dele original, de batismo, é Lewis Alcindor. E aí depois, nos anos 60, com os negros lutando por seus direitos nos Estados Unidos, ele era uma pessoa engajada. Ele tem fotos dele do lado de Martin Luther King, apoiando a luta de Martin Luther King. Ele é um camarada que sentiu na pele a discriminação, achou muito esquisito tudo isso. Ele lutou e depois ele mudou a religião, voltando à religião que era a religião dos seus antepassados lá atrás. E ele se tornou muçulmano e mudou o nome para Karim Abdul-Jabbar. Cassius Clay fez a mesma coisa e passou a se chamar lutador de boxe, Muhammad Ali, né? Bom, nesse vídeo, primeiro vídeo que eu recomendo, até para aqueles que não são muito amantes do basquete, vão gostar de ver esse documentário. Esse é um. Outra dica para vocês, tem um vídeo, uma série, que o Karim não gostou muito da série, porque essa série ela é meio romantizada, ela é ficção, ela tenta contar a história, ela reproduz muitos fatos reais, mas tem todo um complemento assim meio inventado, e o Karim não gostou muito, e muitos dos jogadores que são representados nessa série também reclamaram. O nome da série é Lakers, Hora de Vencer, que conta a história da franquia, de como começou o time dos Lakers, Los Angeles Lakers, o empresário que ajudou a catapultar os Lakers como um time referência, que construiu um time de campeões. O Karim jogou nesse time, ganhou tudo por esse time. Outro jogador famoso que me encantava quando eu era moleque, que era o Magic Johnson. Magic Johnson jogou nesse time, foi o pivô desse time, fez história no time. Ele era um camarada que ele tinha um passe, se você assistir, você vai ver as cenas. Ele olhava para um lado, atirava a bola para o outro, ele achava as pessoas, os companheiros de equipe, em cada posição fantástica para fazer cesta. Ele era um garçom, ele servia todo mundo dentro da quadra, jogava muito, um cara grande, hábil, bom arremessador. Então, nessa série dos Lakers, Hora de Vencer, você vê a trajetória da construção de um time que se tornou lendário. E o outro vídeo que eu recomendo, e esse é documentário, e é 10, é muito bom, é Arremesso Final, que conta um resumo da carreira de um dos maiores jogadores de basquetebol que o mundo já viu, Michael Jordan. A história de Michael Jordan. São 10 episódios, 51 minutos cada episódio, e ao longo desses 10 episódios nós vamos vendo jogos assim impactantes, finais da NBA. Michael Jordan ganhou pelo Chicago Bulls seis anéis de campeão. Foi eleito como o melhor jogador, MVP também desses campeonatos. Michael Jordan teve um momento que ele se aposentou. Isso é contado. Ele foi jogar golfe, foi jogar aquele beisebol, tentou começar uma carreira no beisebol e depois deu 5 minutos dele e ele voltou para o basquete, e o Lakers, que estava perdendo, começa a ganhar tudo de novo e foi mais 2 vezes campeão. Então,
É uma série, 10 episódios apenas, está completa, mostrando a trajetória desse grande jogador, empresário, homem de sucesso. Até hoje ele continua atuando no mundo dos esportes, agora como empresário, mas a gente vê os jogos, os principais jogos, os momentos mais críticos, a gente vê o trabalho do técnico no vestiário com a equipe, uma beleza. Quem curte basquetebol, três grandes dicas. Primeiro, o filme de Kareem Abdul-Jabbar. Depois, duas séries, a série do Lakers e a série de Michael Jordan. Oh, como é bom rever lembranças que ficaram na memória. É como rever bons sonhos.